Olá, seja bem-vinda! Meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist. Se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá perdendo um monte de conteúdo bacana por lá também. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist, meu dia a dia com o Arthurzinho, meus looks de gestante, enfim, muita coisa legal. Espero vocês lá. Hoje eu vou abordar um tema que, gente, é impressionante como eu recebo mensagens com dúvidas, enfim. E sempre quando eu abro caixinha de perguntas, de sugestões de temas de vídeo lá no Instagram, é um dos temas mais solicitados, apesar de eu já ter falado várias vezes por aqui. E eu acho que sempre vale uma atualização do vídeo de looks para baixinhas. Então vamos dar um help para as meninas baixinhas, inclusive eu, que eu tenho 1,60, de como criar looks harmoniosos e alongadores. Dez dicas de looks para baixinhas. E eu quero lembrar vocês que essas dicas são válidas para mulheres de todas as idades e tipos físicos. Porque é impressionante a quantidade de mensagens. Já que eu estou falando em solicitações, em mensagens que eu recebo com essas dicas do que abordar nos temas dos vídeos, sempre me falam: eu tenho 53 anos e sou baixinha, me dá dicas. Gente, a idade aqui não importa, porque as dicas são para mulheres de todas as idades. O que importa é realmente a gente gostar de se arrumar, gostar de se sentir bonita e de valorizar a nossa produção. Então, looks para baixinhas, primeira dica. A dica mais básica sempre, meninas. Independente da idade, tipo físico, é baixinha, tenha isso como regra na vida de vocês. Evitem roupas com contraste. Ou seja, parte de baixo branca, parte de cima preta ou o inverso. Esse contraste de cor corta a silhueta e faz com que a gente pareça mais baixinha ainda. O ideal é que a gente use roupas com pouca diferença de tom de cor, né? Não precisa ser um look inteiro de uma cor, mas que não tenha tanta diferença, por exemplo, preto e branco. Eu posso, por exemplo, botar tons diferentes, ou, por exemplo, botar cinza e marinho, que são cores que não tem tanta, que não corta tanto a silhueta, sabe? Ou, por exemplo, azul e verde, né? Que não tem tanto contraste, diferente, por exemplo, da gente colocar um amarelo e um vermelho, que são um amarelo mais clarinho e um vermelho mais escuro. Então, essa diferença, esse contraste, ele realmente fatia a nossa silhueta e faz com que a gente pareça mais baixinha. Então, principalmente quando vocês forem usar assim looks, né, tipo saia e blusa, calça e blusa, evitem esse contraste. Por isso que às vezes os vestidos acabam sendo tão práticos, né? Porque é uma peça só, uma cor só, enfim, é muito mais prático. Dica número 2. Não abram mão de peças que valorizam o seu tipo físico. Por isso que nesse momento é muito bom a gente já ter definido o nosso tipo físico, né? Saber qual é o nosso tipo físico e as peças que valorizam ele. Então, quando a gente é um pouco mais baixinha, porque o que acontece? Eu já falei várias vezes por aqui. Tudo que alonga, afina, e tudo que achata, engorda. Quando a gente está falando em look para baixinha, a gente precisa sempre alongar a silhueta. E sempre, isso é regra, os looks, as peças que valorizam o seu tipo físico, eles vão te alongar. Então, por isso que é essencial a gente investir no tipo de calça, na altura de cós, no tipo de decote, enfim, no tipo de peça que valoriza o seu tipo físico. E quando eu falo em tipo físico, não estou falando só em altura, eu estou falando realmente em formato de corpo. Eu tenho o ombro mais largo que o quadril, eu preciso diminuir visualmente o tamanho do meu quadril para alongar a silhueta.
Eu tenho pouco busto, eu tenho muito busto, qual tipo de decote que valoriza melhor o meu corpo? Então tenha isso bem definido para fazer, então, para não abrir mão e usar sempre as peças que valorizam o seu tipo físico. Terceira dica, essa dica é muito infalível, muito básica, muito essencial. Use sempre que possível salto alto. Eu sei que nem sempre é possível, muitas pessoas não podem usar salto alto, mas sempre que é possível, use o salto alto. Não tô falando em usar um super salto 15 com plataforma, não precisa. O mínimo de salto já ajuda para dar aquela alongada na silhueta, colocar, sabe, a postura no lugar e já deixar a gente realmente visualmente mais alta. Dá aquele truque, é o truque mais básico e mais simples para alongar a silhueta, tá? Então, como eu falei, não precisa ser um super salto, às vezes um saltinho assim já... Sabe, vocês já perceberam isso? Que, tipo assim, um mínimo de saltinho parece que a gente já fica assim mais ereta, sabe? Então, isso sempre ajuda. Dica número 5. Como eu falei antes, né? Tudo que alonga, afina. E mostrar punhos e tornozelo ajuda a afinar a silhueta. Aliás, quanto mais pele à mostra, mais alongada a gente fica. Então, por exemplo, quando eu vou colocar um blazer, uma jaqueta, um casaco, sempre que possível, mostrar, dar aquela puxadinha, aquela repuxadinha aqui que a gente deixa enrugadinha aqui na manga, pra mostrar os punhos, porque isso vai alongar a silhueta e, né, a gente vai disfarçar assim a baixa estatura. Ou dar uma dobradinha aqui no punho. O mesmo acontece com as calças. Calça com tecido sobrando lá na barra acaba achatando a silhueta, achatando e consequentemente até aumentando a silhueta. Então, pra gente alongar o visual, precisa realmente, sempre que possível, mostrar um pouquinho do tornozelo. Ah, Lisa, mas eu não gosto de calça curta, não é calça curta, mas é assim, naquela altura ali, no máximo na altura do tornozelo. Baixou disso, salvo, né, com exceção, as calças pantalonas, que elas são realmente mais compridas, mas as calças sequinhas, as calças justas, mostrar o tornozelo. E como eu falei, quanto mais pele à mostra, aproveitando, até nem coloquei essa dica aqui, mas é uma dica extra, quanto mais pele à mostra, melhor. Não tô falando pra gente botar look de piriguete, não. Mas, por exemplo, o comprimento mini para as mulheres baixinhas, ele favorece. Claro que aquele mini com consciência e com elegância e sofisticação, não esqueçam sempre. Então, o comprimento acima do joelho é sempre mais favorável para as mulheres baixinhas. Use peças ajustadas. Sempre que uma mulher muito baixinha usa uma peça muito ampla, com muito volume, com muito pano sobrando, a sensação que a gente tem é de que a roupa tá engolindo a pessoa, a figura. Então, de fato, fica estranho visualmente. Então, quanto mais ajustada, a peça não precisa ser grudada no corpo, não precisa ser lycra, não precisa ser aquele elastano grudado, marcando tudo no corpo. Mas uma peça ajustada, certinha, sabe? Ombro no lugar, comprimento ajustada, sabe? No corpo, delineando a silhueta de maneira elegante, sempre ajuda a alongar a silhueta. Dica número 6, cuidar o comprimento correto das calças. Parece bobagem o comprimento da barra da calça, mas é muito sério, é um assunto muito sério que eu já falei várias vezes por aqui. Inclusive, eu acho que tem um vídeo aqui no canal mais antiguinho que fala sobre isso. Mas, para quem não assistiu esse vídeo e tem dúvidas do comprimento do tipo de cada calça, tem essas dicas no meu e-book gratuito que vocês podem acessar através do link que eu vou deixar disponível aqui embaixo na legenda. Então ali tem um modelo de cada tipo de calça e o comprimento correto de como usar cada uma para alongar a silhueta.
Então, fiquem sempre atentas e principalmente em calças que às vezes a gente quer usar com diferentes alturas de salto e não é possível, acaba cortando a silhueta. E principalmente, calça com tecido acumulado, com barra que não foi feita, que fica aquele tecido todo amontoado lá no tornozelo. Chega a me dar nervoso quando eu vejo uma calça amontoada, ó, toda abarrotada lá no tornozelo. Eu fico nervosa, gente. Então, é um cuidado, sim, que a gente precisa ter, não só para alongar a silhueta, mas e principalmente também é um capricho que a gente tem, é um cuidado que nós devemos ter com o nosso visual. Dica número 7, evite bolsa muito grande. A mesma dica da roupa muito ampla, né, com muito volume, vale também para bolsa. Mulheres baixinhas não devem usar bolsas muito grandes, porque a sensação que tem é que a bolsa está andando sozinha, que a bolsa vai engolir aquela figura. Então, o ideal para as mulheres de baixa estatura é usarem bolsas de tamanho médio, de tamanho pequeno, no máximo a médio. Então, cuidar aí essa proporção bolsa e silhueta para não ficar, né, desproporcional visualmente. A dica número 8, use sapato nude. O sapato nude, ele tem realmente o poder de desaparecer na nossa produção. Consequentemente, ele não chama atenção para o visual e não corta a silhueta. O nude perfeito é o nude mais próximo do seu tom de pele. Não é fácil achar, né? A gente precisa, às vezes, caminhar, correr atrás de um sapato que seja o modelo que a gente quer, confortável, bonito e ainda do tom do nude perfeito. Mas vale a pena procurar, porque realmente ele tem esse efeito alongador. O sapato nude, principalmente vocês usem essa dica se vocês forem usar sapatos baixos, que não é possível usar sapato alto. Então, essa é uma dica que vale ouro realmente. Além de ser um sapato super versátil, que sempre vale um investimento. A dica número 9, seguindo nos sapatos, é usar sempre, que possível também, sapatos de bico fino. Eles têm esse poder de dar uma alongadinha no visual. A gente tem a sensação que aquele corpo continua mais um pouquinho ali. E por mais detalhe assim que seja, façam a comparação. Coloquem um sapato de bico arredondado num pé e o outro vão para frente do espelho com um sapato de bico fino. Vocês vão notar a diferença, a gente não tem como não perceber a diferença da silhueta, da valorização da silhueta. Sem contar que o sapato de bico fino, ele realmente resulta num visual muito, muito mais estiloso, muito mais sofisticado, né, muito mais bonito. Então, normalmente, o sapato de bico fino, as pessoas que têm um estilo muito casual, muito despojado, não gostam justamente por causa desse efeito, assim, mais chiquezinho que ele dá na produção. Mas vale a pena investir, principalmente por essa questão dele alongar a silhueta. E a dica número 10, que também vale ouro, use sapatos, né, mais cavados, que não tenham detalhes no tornozelo ou em cima do pé. Porque esses detalhes assim mais pesados, essas tiras mais largas, mais grossas, ou com fivelas, né, por cima assim do peito do pé, eles acabam cortando ali aquela região, corta a silhueta e consequentemente achata o visual. A melhor dica sempre são o escarpão ou sandália que deixa o tornozelo ali livre até todo o peito do pé. E aí fica realmente o sapato sola na pontinha. Esse é o sapato ideal. Quando a gente está falando de sapato nude e principalmente de um nude perfeito, a gente consegue colocar uma sandália com tira no tornozelo, inclusive mais larga, que não vai dar esse efeito, porque o nude vai sumir na pele e aí não tem esse efeito. Mas quando a gente fala de um sapato, de uma sandália que tem muito contraste em relação ao nosso tom de pele, pode cortar a silhueta
Sim, e aí a gente acaba achatando o nosso visual. Bom, aí vocês vão me perguntar, bom, Lisa, então eu sou baixinha, eu não posso usar saia midi ou pantacur, ou eu não posso usar uma sandália poderosa que tem muita informação em cima do peito do pé. Gente, tudo é regra de compensação. E aí que eu acho que entra o grande... Assim, a gente precisa estudar a nossa produção, o nosso look. Sempre quando a gente veste uma roupa, vai para frente do espelho e avalia o que você pode fazer para compensar o efeito negativo de uma peça na sua produção. Por exemplo, coloquei então uma saia midi que corta a silhueta, porque ela tem esse corte lá no tornozelo, na altura da canela, no tornozelo ali. E tem contraste de cor, né? Ou tem contraste de cor, uma peça que tem um contraste de cor, a parte de cima e a parte de baixo. Então eu uso todos os outros truques para compensar essa peça negativa na minha produção. Porque assim eu não deixo de usar roupas e peças que eu gosto muito, mas que não valorizam a minha altura. Tá? Então, isso acontece, por exemplo, vou colocar uma calça ou uma blusa que é muito ampla, super, né, estilosona lá, caída no ombro, mas que é ampla, é tecido sobrando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compensar, vou colocar uma saia, de repente, ali na altura da coxa, mais curtinha. Vou colocar com um sapato de salto, nude, sabe? Vou prender o cabelo para não dar tanto volume aqui em cima, já ajuda, né? Quando a gente prende o cabelo assim para cima, já ajuda a dar uma alongada, sabe? Ó, eu vou mostrar para vocês, eu vou olhar aqui no espelho, tá? Por exemplo, o cabelo assim, ele fica mais achatado, a gente fica mais achatadinho. Se eu já subo o cabelo aqui, peraí. Ó, já dá a sensação que eu sou um pouco mais alta. Então, são todos detalhes que a gente consegue fazer com pequenas compensações no visual para tirar esse efeito negativo dessa peça que eu vou usar. Assim a gente consegue usar tudo que a gente gosta de uma maneira harmoniosa, sempre. Então, meninas baixinhas, eu espero que tenha ajudado vocês com essas 10 dicas, com esse guia básico, né, de looks para baixinhas. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, é bem importante, para o YouTube entender que esse é um vídeo interessante e espalhar mais na rede. Compartilhem com as amigas, comentem qual é o segredo de estilo que vocês têm para alongar a silhueta, vocês baixinhas. E que eu quero saber aqui, contem, talvez eu tenha esquecido de algum detalhe muito importante que vocês podem nos ajudar também. Espero que vocês tenham gostado, um beijo bem grande e até nossos próximos encontros.